quão importante é a vida das mães na vida destas crianças. Então nós temos que dar muitas graças a Deus por todas as mães que estão aqui e as que não estão aqui, porque realmente elas fazem a diferença no seio da sociedade que nós vivemos. Meus amados irmãos, esta noite, ou esta tarde, ainda é tarde, o sol ainda está de fora, eu gostaria de falar acerca de uma figura bíblica, que naturalmente é uma mulher, e uma mulher extraordinária. Ela não foi uma grande pregadora, ela não foi uma grande cantora, ela não foi uma líder, digamos, em termos de liderança, quer seja espiritual, quer seja política, mas as características dela, e é disso que nós queremos falar esta noite, fizeram dela uma mulher extraordinária. E nós temos muita coisa a aprender com Ana. Não apenas as mães, mas de uma forma geral todas as mulheres e os homens também. Eu tinha aqui muita coisa para falar acerca de Ana. Só que eu já olhei para o relógio e não vai ser possível falar de tudo aquilo que eu tinha preparado. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versos 9 a 11, diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E ali, o sacerdote estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Às vezes faz bem nós chorarmos na presença do Todo-Poderoso, quando o nosso coração está amargurado por circunstâncias diversas. E Ana fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho homem. Veja só, ela não queria apenas ter filhos, ela estava escolhendo, ela queria um filho homem. Ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. 1 Samuel, como nós já dissemos anteriormente, capítulo 1, versos 9 a 11. Pai Celestial, Senhor dos céus e da terra, graças te damos pelo teu grande amor, Senhor. Ó Deus, te quero agradecer pela vida das mães. Toma cada mãe neste momento nas tuas mãos, Senhor, e abençoa de uma forma toda poderosa. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Amém. Meus amados irmãos, numa breve introdução, Ana é, como todos nós sabemos, a mãe do profeta Samuel. A Bíblia não diz muito acerca dos seus antecedentes, mas nós podemos ver aqui que realmente ela era uma mulher de Deus, esposa de Elcana, que a amava muito. Como eu já disse, era uma mulher extraordinária, mas estéril. Sua vida foi marcada por experiências profundas com seu Deus. A esterilidade, naquela época, era sinal de maldição. E ela carregava este peso sobre os seus ombros. Esta ferida no corpo e na alma. Sentia-se rejeitada pela sociedade e sofria com as provocações de sua rival, Penina, que era a outra esposa de Elcana, mas que não era estéril, ela tinha filhos. E por isso escarnecia da outra. Ela perseguia Ana de dia e de noite com palavras duras que turbavam-lhe a alma em sofrimento e dor. Ana era uma mulher doce, era uma mulher amável, era uma mulher temente a Deus. E os tementes a Deus, aqueles que estão no exercício do temor do Senhor, finalmente vão vencer. Finalmente vão ser abençoados. A tua vitória
ela fica diretamente dependente do exercício ou do teu exercício no temor do Senhor, de temeres ao Senhor nosso Deus. E naturalmente que isto implica um compromisso profundo com o Senhor dos céus e da terra. E porque ela era temente a Deus e vivia na presença do Todo-Poderoso, ela ia suportando muitas pressões dentro e fora do lar. Mas os maiores inimigos estavam dentro do seu coração e a faziam definhar aos poucos. É na alma, é na mente que se estabelecem os maiores conflitos, as derrotas e as vitórias. Estão dentro de cada um de nós. Amém, irmãos? Mas não há força nesta terra que consiga paralisar alguém que tem uma fé inabalável no Todo-Poderoso, no Senhor dos céus e da terra, sabendo em quem tem crido, sabendo que pode confiar e, consequentemente, perseverar com determinação e continuidade na presença do Senhor dos céus e da terra, continuando a confiar nele, continuando no exercício da sua fé. Claro que Ana tinha o seu lado humano, como todos nós temos, e as suas fragilidades. E nós percebemos isso nos primeiros 2 capítulos de 1 Samuel, assim também como as suas virtudes e dependência de Deus. Nós somos fracos, nós somos frágeis, em nós mesmos não podemos, mas se nós confiarmos em Deus, se nós ficarmos na dependência do Todo-Poderoso, então a vitória vai vir no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não quero dizer amém, glorificar a Deus. A vitória na vida de Ana se estabelece quando ela decide não desistir, mas confiar. Para isso é preciso ter fé em Deus. Para isso é preciso confiar no Todo-Poderoso. E a tua fé, a tua confiança, ela fica diretamente dependente do teu relacionamento com Deus. O andar nos caminhos do Senhor nosso Deus. O te desviares do mal. O teres um compromisso com a palavra de Deus. O teres um compromisso com Deus em oração. E Ana, ela tinha tudo isso. Quando Ana sai do templo, ela esteve no templo naturalmente, na oração, no clamor ao Senhor nosso Deus, chorando aos pés do Todo-Poderoso. E Ana, com aquela amargura no seu coração, ela chorava de tal maneira que ali o profeta a tomou por embriagada. Às vezes nós homens julgamos mal e julgamos muito mal. Agora, se você de repente chegasse ao pé de você, mulher com o coração amargurado, sofrendo, chorando na presença de Deus, e dissesse: mulher, te levanta, estás embriagada, como é que a irmã ia reagir? Mas veja como Ana se reagiu e disse: Senhor, que eu possa achar graça aos teus olhos. A tua serva não está embriagada, ela está amargurada, que é bem diferente, e eu estou buscando a pessoa certa para me aliviar desta amargura, que é o Senhor meu Deus. O que é que o irmão, a irmã nota aqui? Ana era uma mulher mansa. Ana era uma mulher humilde. A mansidão e a humildade te vão levar para muito longe, especialmente para a presença do Senhor nosso Deus. E Ele vai te usar poderosamente, porque é isso mesmo que Ele fala na sua palavra: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Falando para os seus discípulos. Se você quer ser um discípulo eficiente do Senhor nosso Deus, se você quer ser usado de uma forma poderosa pelo Senhor nosso Deus, você tem que exercitar a humildade e a mansidão. Esta é uma das características
sem dúvida alguma, do verdadeiro discípulo do Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, eu gostaria, esta noite, rapidamente, de falar sobre 7 inimigos na vida de Ana e também 7 virtudes da vida de Ana. E o primeiro inimigo de Ana era a esterilidade. Ela não tinha filhos. E naturalmente que isso produzia um sofrimento muito grande dentro da sua alma, na sua vida. Porque, como eu já falei, ser estéril naquela época era considerado uma maldição. Porém, Ana dava uma parte excelente, porque amava, aliás, Elcana dava uma parte excelente porque amava a Ana, embora o Senhor tivesse deixado estéril. Seu marido era um marido amoroso, era um marido carinhoso, era um marido que a amava do profundo do seu coração. Ele amava mais Ana do que Penina, apesar de Ana não lhe dar filhos. Mas não era o suficiente. Ana queria se sentir realizada, como a maioria das mulheres. Ser mãe, ter filhos, ainda hoje, é uma parte importante na vida das mulheres. Qual é a mulher que não quer ter filhos? Minha filha está grávida, ela ficou grávida há pouco tempo, e quando ela ficou grávida, veio logo para o Facebook, e nós percebemos que havia uma alegria muito grande no seu coração. Era mais um aspecto importante na vida dela, que fazia com que ela se sentisse realizada como mulher, ser mãe. E vem a Rebeca e nós estamos felizes, mas ela está mais feliz ainda, para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. O segundo aspecto, o segundo inimigo na vida de Ana era a humilhação. A forma como ela era humilhada. Irmãos, as pessoas às vezes são cruéis conosco e nos humilham muito, mas é por isso que nós precisamos realmente estar na presença do Todo-Poderoso, para podermos enfrentar as humilhações na força do Deus dos céus e da terra. A sua rival excessivamente provocava a Ana, mesmo para a irritar, porque o Senhor lhe tinha deixado estéril, e ela lançava isso no rosto de Ana. Outro inimigo de Ana era a tristeza. Ela não conseguia ter alegria. Havia uma tristeza profunda no coração de Ana. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Às vezes os homens não conseguem compreender as mulheres. Às vezes os homens, no sofrimento das mulheres, na angústia das mulheres, não se juntam a elas para poderem orar com elas, para poderem originar também e se posicionar de forma a que a consolação do Senhor venha para a vida da mulher. Elcana, ele não fazia isso por mal, mas ele pensava que era suficiente para ela. Ele pensava que ela tem Elcana como marido, apesar de ele ter mais uma mulher, que era o suficiente. Claro que ele dava tudo para ela, não faltava nada a Ana, mas Ana estava triste no seu coração, estava amargurada de alma, como vemos aqui no verso 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Meus amados irmãos, Deus não consegue resistir ao choro dos seus filhos. Vale a pena
Você na sua amargura, na sua tristeza, na sua dificuldade, cair aos pés de Deus. Tem momentos na vida, e eu já falei aqui algumas vezes, que ninguém nos pode valer, nem o nosso marido, nem a nossa esposa, nem os nossos filhos, nem amigos, seja quem for, só Deus. E é uma fé inabalável que nos faz entender isso e que nos leva à presença do Todo-Poderoso, porque sabemos que só Ele pode arrancar aquela amargura do nosso coração. Sabemos que só Ele pode arrancar aquela tristeza do nosso coração e fazer que a alegria possa brotar de novo pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Tristeza era outro inimigo de Ana. Também ela estava atribulada de coração, atribulada de espírito. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Tu não entendes, tu não compreendes. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor meu Deus. Eu já disse ali, não compreendia, não entendia. Pensou que Ana estivesse embriagada. Mas ela não ficou irritada com Eli, porque ele era o sacerdote, ele era o profeta do Senhor, e ela respeitava muito o homem de Deus, como mulher de Deus. E, portanto, ficou no exercício da sua mansidão, ficou no exercício da sua maldade, ou da sua humildade. Mansidão e humildade era característica desta serva do Senhor. E Deus honrou a sua fé. E ali fica convencido que ali se tratava de uma verdadeira mulher de Deus. Outro inimigo de Ana era a sua ansiedade. Diz lá o verso 16, parte A: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Outro inimigo de Ana era a aflição. Verso 16b: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que te tenho falado até agora com o Senhor nosso Deus. Agora, meus amados irmãos, nós vamos falar das 7 virtudes de Ana. Ela tinha inimigos, naturalmente. Inimigos poderosos, que muitas vezes também afetam a tua vida, a nossa vida, de uma forma geral. Mas ela venceu todos os seus inimigos com as suas virtudes, virtudes dos altos céus, que ela adquiriu não nas suas forças, mas com um compromisso com o Todo-Poderoso. Nós poderíamos dizer, sem receio de errar, que Ana era uma mulher virtuosa, e deixa uma mensagem profunda para a posteridade. Apesar de ela não ser pregadora, hoje ela está pregando para milhares, milhões, com o exemplo deixado ali, exarado nas Escrituras Sagradas. Para aqueles que leem a Bíblia Sagrada e que têm um compromisso com a Bíblia Sagrada, certamente que vão aprender muito com a vida de Ana. E a primeira virtude que nós encontramos em Ana é a sua sinceridade e a sua transparência. Mas sabem que sinceridade é uma das características do verdadeiro cidadão dos céus. Salmo 15. Significando que aquele que não é sincero, aquele que não é verdadeiro, ainda não atingiu a dimensão de um verdadeiro cidadão dos céus. E precisa deixar a sua falta de sinceridade e a sua falta de verdade.
e se compromissar na sinceridade, na transparência, na verdade, para ser um verdadeiro cidadão dos céus. Amém, irmãos? E é mais assim que nós precisamos, amados irmãos. Sinceras, transparentes, verdadeiras, porque elas vão impactar a vida dos seus filhos com a sinceridade, com a transparência e com a verdade. Irmã, entende? Você já é uma pessoa importante. Você já é uma pessoa que realmente tem grande responsabilidade. Mas a sua responsabilidade fica ainda maior, porque na verdade você precisa ser mulher virtuosa para impactar a vida dos seus filhos. Amém, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Os meus filhos, de forma geral, eles não se posicionam diante de Deus como eu gostaria que eles se posicionassem. Eu gostaria de ter filhos pregando aqui na igreja, colaborando comigo, me ajudando. Mas deixa eu dizer uma outra coisa. Daquilo que eu sei acerca dos meus filhos, eles são pessoas íntegras. São pessoas verdadeiras. E naturalmente que eles forem impactados em termos da verdade, em termos da sinceridade, em termos da transparência, especialmente pela mãe. Nós já estamos casados há 43 anos, sim ou não? Faz 45, eu estou um pouco atrasado. São tantos anos que eu já perdi a conta. Faz 40, ela tem aquilo bem contado, bem coisa. Irmãos, tem mais 3 anos de namoro. Faz 48. Nesses anos todos, eu nunca apanhei a minha esposa numa mentira. E esse foi um princípio, um aspecto que fez com que ela casasse, que eu casasse com ela. Porque era muito exigente. Eu já falei algumas vezes, e falo de novo, que se fosse hoje em dia, eu acho que nunca casava. Não sei, isso é uma ideia que eu tenho. Mas, eu testava ela. Ela não sabia que estava sendo testada, porque ela é assim um pouco ingênua. E a pessoa que é a verdadeira e que não diz mentiras, ela acredita em tudo que a gente diz, de uma forma geral. Ela não é estúpida também, não é tola. E também faz os seus testes, mas é assim. Então eu tenho a certeza absoluta que essa característica que está na vida dela impactou a vida dos nossos filhos. Está vendo? A importância, o papel preponderante, o papel fundamental, o papel essencial que você tem que desempenhar como mulher de Deus. Você tem que desempenhar na vida dos seus filhos. Para a bênção futura. Meus irmãos, porque os mentirosos, os que não são verdadeiros, os enrolados, não vão ter sucesso na vida. Eles podem até, em determinado momento, e por uma determinada altura, até ganhar muito dinheiro. E terem até muito de ordem material. Mas aquilo é sol de pouca dura. De repente o diabo vai levar aquilo tudo. E se eles conseguirem aguentar materialmente falando, eles não se vão aguentar espiritualmente falando e acabarão por ir para o inferno se eles não se arrependerem e não pedirem perdão a Deus. Nós temos que vencer com a verdade. Crente em Jesus tem que vencer com a verdade e nunca com a mentira. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Ana, naturalmente, que tinha aquela fé inabalável no Senhor nosso Deus. Quando tudo dizia não, quando o seu ventre dizia não pode gerar filhos, quando os médicos diziam não há possibilidade, não pode, não vai acontecer. Quando os ventos sopravam em contrários, ela todavia acreditava e esperava na resposta do seu Deus. Era uma fé inabalável em Deus.
e cria um homem para poder entregar ao Senhor nosso Deus. Terceiro aspecto importante, virtude na vida de Ana, é que ela era perseverante no templo e na oração, na casa de Deus. Ela tinha um compromisso verdadeiro com Deus. E não via os cultos na televisão, online, sentada no seu sofá, não. Ela ia para a casa de Deus. Ela sabia que era no templo, ali com os irmãos, e muitas vezes sozinha, porque as pessoas iam embora e ela ficava ali clamando ao Senhor nosso Deus. Ficou ela a orar perante o Senhor. 1 Samuel capítulo 1, verso 12. Outra virtude na vida de Ana era abnegação e doação. O coração de Ana era desprovido de todo o egoísmo. Isso é uma parte aqui muito importante, amados irmãos. O egoísmo. O egoísmo é uma grande barreira entre nós e Deus. Quando nós notamos que estamos a ser egoístas, temos que clamar pela misericórdia divina. Temos que pedir a Deus que nos ajude. Porque o egoísmo não é princípio divino. O egoísmo é princípio diabólico e nos desfavorece. E nós muitas vezes não somos abençoados como Deus nos quer abençoar por causa do nosso egoísmo. O filho que ela tanto desejava, devolveu ao Senhor. Deu para Deus, para servir na casa de Deus, cumprindo a aliança que fizera através da oração. Ana era uma mulher de palavra. Ana era uma mulher que cumpria os seus votos. E isso também é muito importante. Outra virtude na vida de Ana é que ela era uma mulher de adoração e de louvor. A adoração de Ana era teocêntrica. Deus como centro do universo. Era carregada de verdades profundas sobre o domínio, soberania, poder de Deus. É Ele que domina, é Ele que é soberano, é Ele que tem todo o poder nos céus e na terra, sobre os homens, sobre a criação, e sobretudo a punição aos inimigos dEle. Deus vai punir os nossos inimigos. Por isso que é muito mau alguém se voltar contra um servo de Deus, contra uma serva de Deus, porque nós ficamos quietos e a punição vem do Senhor nosso Deus. O louvor de Ana demonstra uma intimidade com Deus muito intensa. 1 Samuel capítulo 2, versos 1 a 10, nós não temos tempo para ler isso, o irmão lê em casa. Era também uma mãe exemplar, uma mãe amorosa, que Deus deia para a sociedade dos nossos dias, especialmente na nossa igreja. Muitas mães exemplares e amorosas. Diz que ela amamentou Samuel, dando-lhe amor e carinho, sabendo que o levaria para ser criado no templo, em total dependência de Deus. Ela entregou a coisa que ela mais amava, a coisa que ela esperou tanto tempo, um filho, varão, entregou para Deus, para ficar na dependência do Todo-Poderoso. Samuel nasceu do seu ventre, foi amado por ela ao extremo, mas pertencia a Deus, e para ele viveria. Dizia ela, do Senhor o pedi, Samuel, ao Senhor o devolverei. Nossos filhos, amados irmãos, pertencem ao Senhor nosso Deus. Nós devemos entregá-los de coração ao Deus Todo-Poderoso e pedir ao Senhor que os possa direcionar em tudo e que a vontade dele, de Deus, seja feita na vida dos nossos filhos, porque é melhor para nós. Deus cuidando dos nossos filhos. Cada dia, mãe, que Deus ama muito,
ora pelos teus filhos. Ora pelos teus filhos. E coloca a eles, isso é que a maioria aqui eventualmente faz. Ora por eles. Coloca eles nas mãos do Todo-Poderoso. E fala sempre para Deus. Senhor, eles são teus. Eu estou aqui como um instrumento nas tuas mãos para cuidar deles. Me dá sabedoria. Me dá graça. Para que eu possa ministrar para o coração dos meus filhos com sabedoria. Possa levar eles a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Possa ter momentos de oração com eles, de tal forma que eles sejam batizados com o Espírito Santo. Que eles sintam a presença de Deus na sua vida. As pessoas às vezes relegam os seus filhos para a igreja. Mas é pouco, amados irmãos. A igreja não tem condições para fazer tudo. Você precisa fazer a sua parte. E é uma maravilha, é uma bênção. Quando nós podemos orar com os nossos filhos. Quando nós podemos orar pelos nossos filhos. Quando nós podemos ser um exemplo para eles. Um exemplo vivo. Que eles olhem para nós e se possam espelhar em nós. Por causa do nosso testemunho, por causa do nosso compromisso com Deus, por causa do nosso amor a Deus, por causa do nosso compromisso com a igreja. A igreja está sendo muito desvalorizada nos nossos dias. As pessoas não têm tempo para vir para a igreja. Hoje é o dia das mães. É um dia lindo, um dia maravilhoso, para celebrar o dia das mães na casa de Deus. Muitos ficaram com as famílias. Sorry. Dá para entender. Dá para perceber. Mas o mais importante nesses dias especiais é nós estarmos na casa de Deus, adorando, louvando, bendizendo, dando graças a Deus e pedindo a bênção de Deus para todas as mães. Meus amados, se nós realmente conseguíssemos que todas as mães se convertessem ao Senhor nosso Deus e pudessem viver na presença de Deus e pudessem ter um compromisso com Deus e fossem aquele exemplo vivo na sua casa para os seus filhos e ministrassem a palavra de Deus para o coração dos seus filhos e levassem eles a aceitarem Jesus, serem batizados com o Espírito Santo, a terem um compromisso com Deus, meus amados, o mundo não era nada disso que nós vemos aí. Há filhos de crentes também que já não... escola dominical, etc. Mas hoje em dia não querem mais nada com a igreja, nem com Deus. Então, meus amados, o papel da mulher é um papel preponderante. Sem dúvida alguma, nós temos uma responsabilidade, nós temos um compromisso com o Senhor nosso Deus em relação aos nossos filhos. Nós não queremos ver eles de forma alguma jogados por aí, nas drogas, nos vícios, na fornicação, na prostituição, de maneira alguma. Porque isso só traz desgraça e infelicidade. Nós queremos ver eles naquele caminho que gera realmente felicidade, que gera alegria e que leva, um dia vai levar ao céu de glória, à eternidade, para finalmente nós sermos felizes para todos sempre com o Senhor nosso Deus. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Meus amados, Ana, aliás, Maria também foi uma mulher virtuosa, a gente fala noutra altura. Mas Ana foi uma mulher, sem ser grande pregadora, grande cantora, seja o que for, que as pessoas, os homens valorizem muito. Sem ser nada disso, ela tinha outras características importantíssimas. E por isso foi influenciadora, e é influenciadora de gerações. Ela influencia gerações de homens e mulheres tementes a Deus. O rei Davi recita no Salmo 103 parte do louvor de Ana. Maria
mãe de Jesus, declama a magnífica em Lucas 1, 46, 55, com parte do louvor e adoração que aprender com Ana, no exemplo de mulher dedicada a Deus. Você tem valor, mas você pode ter mais valor ainda, consoante o seu compromisso com o Senhor dos céus e da terra. Vamos aprender com Ana, vamos fazer como Ana fazia, e entender que o mais importante não é nós pregarmos na igreja, o mais importante não é nós cantarmos na igreja, se bem que isso é bom, o mais importante não é nós termos um nome, um título, não. O mais importante são as virtudes maravilhosas e gloriosas do Senhor dos céus e da terra na nossa vida. É isso que vai fazer a diferença. E quando alguém é verdadeiramente usado por Deus, e para ser usado por Deus, precisa ter estas virtudes. O irmão quer dizer amém, glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Amados, para concluir, eu queria falar o seguinte: por causa da fidelidade de Ana, por causa do compromisso de Ana com Deus, por causa das suas virtudes, o seu posicionamento diante do Todo-Poderoso, veja só, Samuel se tornou o primeiro profeta de caráter preditivo, trazendo uma geração de bênçãos sobre a face da terra. Como Samuel foi gerado através da oração de Ana, criado no templo, ele é reputado por Deus como um dos maiores intercessores que a terra já teve. Jeremias capítulo 15 verso 1 e 1 Samuel capítulo 12 versos 23. Ana teve outros 5 filhos, povoando a terra de adoradores, filhos dessa mulher maravilhosa, 2 Samuel capítulo 2 versos 20 e 21. Que a vida e as vitórias de Ana sirvam de inspiração a tantas mães, homens e mulheres, de uma forma geral, que vivem atormentados pelos inimigos, que são mandados do inferno para afligir as almas. Temos conosco as promessas do Deus Todo-Poderoso. Meus amados, vamos nos firmar nelas e seremos vitoriosos. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Eventualmente esta noite, se calhar temos aqui mães aflitas, mães chorosas, mães com a alma amargurada. Mas eu quero dizer-te que Deus está para te abençoar. As promessas de Deus, elas são inúmeras, são grandes, são muitas para a tua vida. Confia no Senhor, crê nele, e Ele vai fazer tudo por ti. Fica, não desistas. O primeiro passo para a derrota é a desistência. Você não pode desistir, você tem que insistir com Deus, até que a bênção seja uma realidade na tua vida. Os irmãos querem ficar de pé para nós orarmos ao Senhor nosso Deus. Eu gostaria agora que aquelas mães que eventualmente têm uma aflição no seu coração, que estão angustiadas, os pais também, os irmãos de uma forma geral, que estão sentindo aflição, angústia, tristeza, coloca a tua mão no teu coração. Eu quero orar por ti. Fica com fé e confiança diante do Deus Todo-Poderoso. E se Deus não resolveu o teu problema hoje, Ele vai resolver no nome de Jesus, se você continuar no exercício da sua fé.
se você continuar compromissado com Deus, se você continuar a andar nos caminhos do Senhor nosso Deus, a bênção será contigo no nome do Senhor Jesus Cristo, desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó. Ó Senhor, eu estou colocando nas tuas mãos, ó Deus, tu desejos que estão aqui esta noite, com a sua mão no coração, indicativo de que há aflição, indicativo de que há angústia, indicativo de que há tristeza nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo, Senhor, toda a angústia, toda a tristeza, ó Deus, arranca dos corações, haja alegria, haja bênção, no nome de Jesus. Eu peço e agradeço, e a igreja diz: amém, amém, graças a Deus, aleluia. Nós vamos passar à ceia do Senhor, mas ainda antes a nossa irmã Lídia, ela vai louvar ao Senhor.